A exposição que se encontra neste momento patente na Cubic, com o nome de Perfects, conta com a curadoria de Sérgio Má. É a segunda vez que eu trabalho com o Sérgio. A primeira foi através de um convite dirigido por causa da Bienal de Veneza de Arquitetura, que o Sérgio co-comissariou. E no fundo o que é aqui apresentado foi dentro do portfólio existente, foram escolhidas algumas obras que entram em diálogo. São apresentadas duas obras vídeo, o Bissunde e Coup de Grâce, e existe também um momento que é marcado entre ambas, com a apresentação de Dream World e de Self-Portrait, que são duas obras de parede que têm uma relação intrínseca entre ambas. O Sérgio acaba por criar aqui um percurso no fundo, para o visitante, que eu acho que é um percurso que me parece interessante e que trabalha uma série de questões que eu acho que são questões que não são só tangíveis a estas obras, mas que também são questões presentes no resto do trabalho que tenho vindo a desenvolver. Porque cometeu os eventos que descreve? Porque precisava de dinheiro. Nome. AM. Data de nascimento. 01/04/2001. Porque continuava a praticá-los? Se eu não dormia em casa dele, se não tivesse lá dinheiro, não ficava lá, tinha que sair de lá, tinha que fazer aquilo que a pessoa me mandava. Na primeira sala é apresentado o Bissunde 2. O Bissunde 2, na verdade, trata-se de uma colaboração com o Christoph Bossasmus, um artista e performer que vive em Berlim, e com o qual eu tenho vindo a colaborar já em mais do que um projeto. Por outro lado, é uma obra que partiu do convite da Câmara Municipal do Porto e do Guilherme Blanc para um primeiro ano do projeto Cultura em Expansão, em que havia a ideia de criar uma exploração ou poder explorar a traça urbana da cidade do Porto e, nomeadamente, as suas margens. Para essa encomenda foi desenvolvido um projeto que se chama O Bissunde, que se trata de uma curta-metragem que conta com a participação, nomeadamente da Ana Moreira, e que acaba por explorar um bocadinho o Porto. A questão é que para essa curta-metragem eu convidei o Christoph Bossasmus para participar e colaborar e fazer duas intervenções. Então, dentro do trabalho dele, eu e o Christoph tentámos procurar uma forma de colocar isso também na narrativa. O que acontece com essas duas performances, tendo em conta que a sua duração era muito mais longa, eu tive a necessidade de poder também documentar essas performances na sua totalidade, ou seja, não se calhar a palavra correta não é o documento, mas mais de poder trabalhá-las de outra forma. E isso dá origem ao Bissunde 2 e ao Bissunde 3. E no fundo eu vejo um bocadinho o projeto como uma trilogia. Trouxe o que me pediu. Posso ir? Fez bem. Ainda não. Modus operandis. Por isso, há uma ligação muito forte com a paisagem nessa obra, em que
No fundo, o que acontece é... Há uma série de peças de carvão que estão incandescentes, que estão sobre o corpo do performer, com uma série de flores, não é? De vida natural, e com o passar do tempo, e isto à medida também que vai anoitecendo, não é? Visto que filmamos numa praia, as flores vão começando a morrer, não é? Porque perdem, a partir da incandescência do carvão e do oxigênio, elas têm tendência a ir murchando. Por outro lado, o Coup de Grâce trata-se de uma curta-metragem que foi desenvolvida com o Som e a Fúria. Trata-se de uma curta-metragem de ficção que conta com a participação da Clara Jost e do Miguel Borges e, no fundo, conta a história de um pai e de uma filha com uma mãe ausente e, no fundo, como é que cada um deles tenta lidar com esta perda, embora a tradução disso, na forma como está articulado o filme, seja de uma forma que eu acho que também pode resultar muito bem sendo exibida no espaço. Por outro lado, entre as duas obras, as duas salas principais, na passagem temos também uma outra obra que se trata de Dream Worlds e Self-Portrait. Estas duas obras, uma gravura e a outra uma série de fotografias, são obras que são conexas a um outro filme chamado Extinção, um outro projeto, que se trata de uma longa-metragem e um documentário. И все-таки, куда же мы в безграничном мире сможем убежать? Self-Portrait trata-se de um díptico de gravuras em que uma delas apresenta a transcrição de diálogos de um dos momentos do Extinção, em que a equipa está junto da fronteira com a Ucrânia e é advertida pelo KGB. E toda a conversa que se passa entre a equipa e os oficiais do KGB é bastante sintomática, creio eu, de uma série de questões geopolíticas e de questões de controle da sociedade e tem milhares de outras capas. Por outro lado, a outra gravura, e daí tratar-se de um díptico, mostra o visto que a equipa, que todos nós tivemos, um visto de jornalista, que foi pedido na segunda visita ao território, porque é impossível permanecer na Transnistria por mais de 25 horas sem haver um registro oficial, para nós podermos entrar e sair livremente daquele território, visto ser um enclave pró-russo na Moldávia, que depois cria uma série de questões
nomeadamente a Moldávia não poder entrar na União Europeia precisamente por ter aquela situação que não está resolvida. Não podias ter chamado uma carrinha de mudanças? Eu gostava de olhar para as coisas vezes sem conta, como se fosse a primeira vez. Passamos a vida a correr de uma coisa para a outra. Sempre a passar pelos mesmos objetos e a usá-los. E muito admirados por ainda existirem. Era preferível que fossem mesmo novidade. Tenho 2 projetos que neste momento se encontram a ser concluídos. Um deles é o Fata Morgana, que foi iniciado em 2016, que contou com uma apresentação de uma peça de teatro em 2017 no CCB, mais tarde uma exposição na Culturgesto do Porto, comissariada pelo Delfim Sardo, e que, além do mais, tem uma série de outras obras satélites também ao projeto, e neste momento será editado no próximo mês um livro, uma publicação dedicada à tradução gráfica do texto que no fundo é o pilar do projeto, que foi um texto que foi constantemente reescrito e readaptado e atualizado à contemporaneidade. O outro projeto que eu gostaria de referir é o Extraction, The Raft of the Medusa, que partiu da curadoria e do convite da Adelina von Furstenberg, que é uma curadora nascida na Arménia, mas de nacionalidade italiana e suíça, e que lançou um convite no ano passado para poder apresentar uma curta-metragem que integraria uma antologia de filmes sobre as crises climáticas, e que era um projeto com o alto patrocínio das Nações Unidas e da Organização Mundial de Meteorologia, e que para mim foi bastante curioso desenvolver por todas as situações institucionais que fui encontrando pelo caminho. Foi um projeto que acabou também, por causa dessas condicionantes, por se desdobrar numa instalação também de 4 canais e numa curta-metragem alternativa à versão oficial que é apresentada nessa antologia de filmes que estreou no ano passado, e que tem neste momento um último momento, que é uma publicação que, ao contrário da publicação do Fata Morgana, é uma publicação que fala um pouco do projeto e adereça ao projeto dentro da sua complexidade alegórica. Ou seja, no fundo o que foi criado foi uma alegoria, é uma imagem, mas para a criação dessa imagem foram desenvolvidos 10 textos para a mesma imagem, foi desenvolvida uma escultura, foi pensada uma série de questões em articulação com a obra do Jericó, A Jangada Medusa. E, no fundo, o livro acaba por expor o pensamento por trás do projeto.